Na primeira aula, nós vimos da gestação até 1 ano e 11 meses. A segunda aula, nós vimos de 2 e 3 anos. E hoje nós vamos ver de 4 e 5 anos. Então, assim, vamos dar uma recordada aí no que a gente viu até agora. Na primeira aula, a grande questão envolvendo a criança desde o ventre até 1 ano e 11 meses é a questão do cuidado, tá? Do atendimento às necessidades dessa criança. Então, a gente tem que estar observando essa criança, cuidando dessa criança, dando a ela, atendendo às necessidades dela, né? De mamar, de comida, de conforto, todos esses cuidados, troca de fraldas que são necessários para que ela estabeleça uma relação de confiança com os cuidadores. Então, nós vimos também que essa criança, ela vai gravar memórias afetivas desde o ventre. Então, você conversa, se você canta, se você dá uma palavra para essa criança, uma palavra bíblica, então ali na hora do trabalho, você fazendo isso, você está contribuindo para que a criança ela tenha memórias afetivas e, por que não dizer, memórias espirituais, com aquilo que você fala para ela. E nós vimos também que o trabalho com essa faixa etária, ele precisa ser individualizado. Não dá para fazer um trabalho em conjunto com a criança até 1 ano e 11 meses, tá? Então, foram esses dois destaques. A criança de 2 e 3 anos, o grande destaque que a gente pode colocar nessa faixa etária é a questão do pensamento e da linguagem. Lembra que eu falei com vocês que ela já está aprendendo a usar a linguagem para representar os objetos. Então, antes, ela se movimentava e agia, ela não antecipava a sua ação por meio do pensamento. Com 2 e 3 anos, ela já vai adquirindo essa capacidade de pensar, de substituir, por exemplo, copo. Então, ela não só aponta para o objeto, ela já é capaz de falar copo, representando aquele objeto que está ali. Então, esse é o grande marco dessa idade. E também a gente viu que essa é uma idade que ela está em constante movimento, ela conhece o mundo por meio dos sentidos, então ela sempre está em movimento, nós precisamos oferecer atividades para ela, atividades visuais, atividades auditivas, atividades que ela possa tocar. Então, são os livros, aqueles livrinhos de pano sensoriais, lembra desses livrinhos, não é? Que tem a lixa, tem o velcro. Então, aquilo ali é importante. Quando a gente faz um livrinho sobre os amigos e a criança coloca os bonequinhos ali, então ela está tocando, ela está manipulando aquele material que está ali. Quando eu canto, eu estou usando a audição, fazendo com que a criança use essa audição. Quando eu mostro imagens para ela, ela está vendo, usando a visão. Então, tudo isso é importante da gente propor ações e atividades para essa faixa etária que possibilite a criança fazer uso desses sentidos, ok? Eu vou seguir baseando-me naqueles 3 teóricos, tá? Que a gente viu até aqui. Piaget, Colbert e Fuller. Piaget, o desenvolvimento cognitivo da criança, Colbert, o desenvolvimento da moralidade, Fuller, o desenvolvimento da fé. Como que se dá isso com a criança de 4 a 5 anos? Então, essa criança aí, por volta de 3 anos em diante, ela entra na fase que Piaget chama de pré-operatório. Lembra que antes, a criança de 2 e 3 anos, ela estava no estágio sensório-motor, ó, sensação, sentidos, motor. Então, ela aprendia pelo movimento. Então, a gente tem que fazer com que a criança entre em contato, use os sentidos para ela aprender. Então, por isso que é chamado de sensório-motor. A criança, por volta de 3 anos, já chegando aos 4, ela entra numa nova fase que Piaget chama de pré-operatório. Então, é a transição entre o sensório motor e o pensamento. Então, a grande marca de desenvolvimento dessa faixa etária aí,
de 4 e 5 anos é que a criança aprende a usar os símbolos do pensamento como substituto do objeto. Então, é aquele exemplo que eu dei, né? Ah, é o copo, então eu quero água, eu vou usar o copo. Então, ela já faz essa associação do pensamento e ela vai pedir o copo porque ela quer água, tá? Então, o que que vai acontecer? A linguagem vai substituir a atividade motora dessa criança. Então, ela não vai ser uma criança que está constantemente em movimento. Já viu a criança de 2, 3 anos? Ela não para, não é? As pessoas falam assim, essa criança não para, porque exatamente por conta dessa fase de desenvolvimento em que ela está. Ela quer conhecer o mundo, ela conhece o mundo pela ação, pelos sentidos. Então, ela está em constante movimento. Já a criança de 4 e 5 anos, como ela já adquiriu a linguagem, ela já vai fazer uso dessa linguagem para expressar aquilo que ela quer, para expressar o pensamento dela. Claro, né, gente, que é de forma assim, inicial, iniciando, tá? Mas aí, com essa aquisição da linguagem, essa criança já é capaz de concentrar um pouco mais, ela já senta na cadeirinha, ela já pode participar de uma atividade na rodinha, porque ela já adquiriu essa linguagem que é o marco de desenvolvimento dela. Então, nessa fase, o que que a gente tem que observar nessa criança? É a fase das brincadeiras de faz de conta, que ela vai usar muito a imaginação, ela vai ter um monólogo, às vezes ela está junto com o coleguinha, mas ela não está conversando, dialogando com o coleguinha, ela está expressando aquilo que ela está pensando, principalmente as mais novinhas. Então, isso é uma questão para a gente observar, tá? Você que está trabalhando com a criança, procura observar isso. Não é que ela não seja capaz de dialogar, ela é, mas ela também usa o monólogo. Ela estando em grupo, ela fala, é como se ela falasse sozinha, tá? Então, observa isso aí. E aí, como eu falei, está no monólogo coletivo. Ela está lá no grupinho, mas ela é como se ela estivesse falando sozinha, ela não está dialogando, tá? É a fase em que a criança já está avançando um pouco mais daquela fase do egocentrismo. Lembra que eu falei com vocês que as crianças de 2 e 3 anos, ela tem um egocentrismo, mas isso faz parte do desenvolvimento, porque ela está conhecendo o mundo, ela está descobrindo que existe o outro. Já a criança de 4 e 5, ela já está mais saindo mais do grupo só, do núcleo familiar, ela já está entrando na escola, ela já está participando mais das atividades sem os pais, não tem mais essa dependência tão grande dos pais, uma criança que está se desenvolvendo dentro daquilo que é esperado para ela. Então, aí, essa criança, ela ainda precisa aprender, ser ensinada sobre a questão do respeito, do compartilhar aquilo que ela tem com o amiguinho, de emprestar as coisas para o colega, de respeitar a vez do colega. Lembrem-se que a criança ela está aprendendo a ser gente. E quem vai ensiná-la a ser gente somos nós, os adultos que estamos convivendo com ela, tá? Ela também adquire esses dois conceitos aqui, que é a conservação e a centralização. Então, por exemplo, a conservação é quando essa criança ela já percebe que, mesmo que você, professor, tenha saído da sala, mas você continua a existir, você não deixa de existir. O bebezinho, até mais ou menos um aninho e pouco, ele ainda não tem essa ideia. Então, ele acha que o adulto que saiu de perto dele deixou de existir. Já essa criança de 4 e 5, não, ela já sabe que essa pessoa ela continua a existir, mesmo não estando no campo visual dela, tá? E a centralização é que a criança, quando você conta uma história, ela vai focar num determinado aspecto da história que, de repente, você nem imaginou que aquilo ali era importante, mas é aquilo que vai atrair a atenção da criança. Então, por isso que é importante, sempre quando a gente mostra uma imagem, conta uma história, a gente fazer perguntas à criança, para a gente perceber o que é que a criança está aprendendo daquilo que ela está vendo e daquilo que ela está
ouvindo, tá? Ok até aí? Posso falar, Lídia? Pode. Domingo, eu fiquei com as crianças no domingo, porque lá é por escala, né, na minha igreja. E aí tem crianças de 4, 5, 6, né? Que tem poucas crianças, aí tá. Aí nós passamos um vídeo, né, para as crianças. É, a gente tava falando, a gente está trabalhando com os 10 mandamentos. Aí passamos um vídeo e aí depois que acabou o vídeo, a gente pediu para as crianças falar o que que elas tinham percebido naquele vídeo. Um menininho de 4 anos, ele falou tudo o que realmente tinha acontecido naquele vídeo, entendeu? Assim, Aham. muito interessante, muito, assim, É. ele falou tudinho, tudinho, que era assim, as crianças brincando, aí o menino foi e empurrou o carrinho pro menino devolver o carrinho para ele empurrar, e ele não empurrou, ele ficou com os dois carrinhos. Aí ele fez aquela cara de raiva, né? E ele foi Aham. contando tudo, né? Mas foi muito Aham. interessante, muito legal mesmo. É. E a gente vê o seguinte. Como a criança, já falei isso para vocês, a criança, ela está numa fase de absorver tudo que chega até ela. Então, por isso que nós precisamos investir muito no ensinamento bíblico para que ela possa internalizar esse conhecimento, entendeu? Além de internalizar o conhecimento bíblico, ela também tem experiências com Deus para que ela possa perceber que esse Deus, apesar dela não ver, é um Deus real, um Deus que se preocupa com ela, um Deus que cuida dela, tá? Aí as implicações educacionais, né? Quando a gente trabalha com a criança nessa faixa etária, nós precisamos evitar abstrações, porque a criança, ela entende literalmente aquilo que você fala. Então, se você fala assim, vou jogar um trem em você, o mineiro fala isso, tem esse provérbio, vou jogar um trem em você. É uma forma de expressar. Mas na mente dessa criança de 4 e 5 anos, ela imagina literalmente você pegando um trem e jogando nela, entendeu? Então, nós precisamos cuidar do vocabulário, das palavras que a gente usa, para não usar palavras, termos, textos com sentido figurado, porque a criança ela não entende esse sentido figurado, tá? A criança de 4, 5 até 6 anos de idade. Então, um exemplo, eu sempre falo, quando a gente vai evangelizar as crianças, muitas vezes a gente está habituado a falar assim: abra o seu coração para receber Jesus, não é? A gente costuma usar essa terminologia. Se você não explicar o significado disso, pode ser que alguma criança ela vá compreender que você está querendo que ela corte o coração para Jesus entrar. E isso tem implicações, porque quando ela começa a imaginar que tem que cortar, vai sair sangue, ela não quer esse Jesus, entendeu? Por quê? Porque é uma linguagem abstrata que você está utilizando ali naquele momento. Então, o que que você tem que fazer? Olha, Jesus veio, Jesus ele morreu na cruz por nós temos que dizer a ele que a gente crê que ele morreu na cruz. A gente não viu, a gente não estava lá, mas a gente sabe, porque aqui na Bíblia está escrito que isso aconteceu. E Jesus veio para nos salvar do pecado. Então, o que que é o pecado? Pergunta para a criança o que é o pecado. Ela vai te responder. Mediante o que ela responder, você vai começar um diálogo ali com ela. Então, você vai dizer: você quer que Jesus perdoe o seu pecado? Pecado é a desobediência, a gente fazer as coisas do jeito que a gente acha que tem que fazer. Então, por exemplo, se Jesus, na Bíblia diz que eu devo tratar o meu amiguinho com amor, e eu vou lá, empurro o meu amiguinho, eu xingo o meu amiguinho, isso é tratar com amor? Ela vai provavelmente dizer que não. Então, você, quando não obedece, você está pecando. Foi por isso que Jesus veio, para perdoar essas coisas que a gente faz. E você quer ser amigo de Jesus? Você crê que Jesus é o seu Salvador? Então, isso a criança é capaz de falar, é capaz de entender, tá? E aí a gente vai dizer: quando você fala para Jesus que quer que ele seja o Salvador da sua vida, Jesus vai estar com você para sempre. Ele vai viver com você.
entendeu? Então, se a criança começar a perguntar, você vai respondendo à medida que ela for perguntando. Se ela se satisfizer com com isso que você está falando, pronto, encerra o assunto, a temática ali naquele momento, tá? A outra questão, outra implicação, promover interação social e estímulo ambiental. Então, essa criança, ela precisa conviver com os coleguinhas, ela precisa saber que existem regras nas brincadeiras, existem regras nos jogos, e isso é importante dessa criança vivenciar essa frustração, esperar a vez, saber perder, porque a vida não é isso. Quando a gente cresce, se torna adulto, a gente tem regras que a gente tem que obedecer, nem tudo a gente consegue na vida, a gente tem frustrações, a gente tem derrotas. Então, a criança aprende a lidar com essas emoções à medida que ela vai interagindo socialmente com outras crianças ali no ambiente em que ela está, aquele ambiente educacional. E ter também estímulos ambientais. Que estímulos são esses? Ter murais na sala, ter gravuras, ser um ambiente agradável, colorido para a criança, porque você imagina, a criança está no mundo que tem muitos estímulos. Se ela chega numa sala, que é uma sala sem graça, uma sala que não tem nenhum atrativo, a criança não se sente motivada para estar ali naquele local, entendeu? Então, é importante a gente pensar nesse ambiente de aprendizagem que a gente vai oferecer à criança. Concentrar-se em um aspecto central da lição. Então, imagine que você está falando sobre o valor que Jesus dá a cada pessoa. Então, o tema da sua aula é esse: o valor que Jesus nos dá. Ele nos ama, ele ama cada um, ele nos conhece. Então, aí, na hora da história, tá? Você vai contar a história de Zaqueu. Então, você vai centralizar no aspecto importante dessa lição. Qual é o aspecto importante dessa lição, mediante aquilo que eu falei que é o seu objetivo? Qual vai ser a parte dessa história que você tem que dar mais ênfase se você está trabalhando com a valorização pessoal que Jesus dá a cada um? Porque você vai enfatizar que Jesus sabia o nome de Zaqueu, Jesus olhou para ele, mandou ele descer e disse que ia à casa dele. Como que Zaqueu não se sentiu importante, Jesus falando isso? Entendeu? Então, você não vai enfatizar que Zaqueu era baixinho, Zaqueu ficou sem saber o que fazer. Isso aí faz parte da história, mas não vai ser a ênfase principal que você vai dar no decorrer da história que você está contando. Permitir questionamentos e diálogos para corrigir conceitos errados. Então, é isso que eu falei com vocês. Vocês contam, vocês estão conversando com a criança, vocês façam perguntas para as crianças, porque ela é capaz, de pensar, de raciocinar sobre aquilo que você está ensinando para ela naquele dia. Então, as respostas que ela vai dar para você vai poder identificar se ela está construindo o conceito teológico certo ou errado, tá? Então, a gente tem que cuidar disso e não achar que a criança não é capaz de. A criança é capaz de extrair lições, ela é capaz de aprender aqueles conceitos que você está trabalhando com ela. Então, essa semana eu tive em contato com foi o ministro da Juventude lá da igreja. Ele contou que ele entendeu a mensagem de salvação quando ele estava num culto na igreja, ele tinha 4 anos, e o pastor, no final, perguntou: quem entende que Jesus é o Salvador da sua vida, pede perdão pelos seus pecados e quer ser de Jesus para sempre? Ele falou que na hora ele levantou, foi lá na frente e ele entende que foi naquela idade ali, ele disse que tinha mais ou menos 4 anos, que ele entendeu que Jesus era o Salvador da vida dele e ele fez a decisão por Jesus. Então, a gente tem que valorizar a fala da criança, a gente tem que validar aquilo que a criança te responde. Você também tem que saber perguntar, porque
Por exemplo, se você conta a história, né, de Zaqueu, você está trabalhando a valorização da criança, o valor que Jesus dá à criança. Então, você não vai perguntar, ficar perguntando onde Zaqueu subiu, por que Zaqueu subiu na árvore. Você vai perguntar o que aconteceu enquanto Zaqueu estava ali naquela árvore e Jesus chegou. O que aconteceu na vida de Zaqueu quando ele encontrou com Jesus? Então, esses são os questionamentos que você tem que fazer à criança. E aí perguntar, e na sua vida, você já teve um encontro com Jesus? O que Jesus precisa mudar na sua vida? O que você quer que Jesus mude na sua vida? E vocês vão ficar admiradas com as respostas que vocês vão ouvir, tá? Vocês vão ficar admiradas. É que a gente acha que a criança só ouve, mas ela também é capaz de responder, ela é capaz também de pensar e refletir sobre aquilo ali que você está ensinando para ela naquele dia. Agora a gente vai ver a questão do desenvolvimento moral. Lembra que eu falei que a criança de 2 e 3 anos, ela está passando pelo processo da heteronomia, as regras de fora para dentro. Então, a criança de 4 e 5 anos também, você precisa estar o tempo todo reafirmando os combinados que você fez com ela, a hora de ir no banheiro, a hora de não ir, a hora que ela pode sair para beber água, como que ela deve tratar o amiguinho. Então, é importante, por quê? A criança, nessa fase aí dessa idade, ela está no que Colbert fala do individualismo, trocas instrumentais. Então, a pessoa nesta etapa, ela depende muito de regras de controle externo, ou seja, eu tenho que dizer para ela quais são as regras, eu tenho que estar lembrando a ela das regras. Mas, ao mesmo tempo, ela reconhece as necessidades de outros ao tomar suas decisões morais. Ou seja, isso significa o seguinte: se ela bateu no amigo, ela é capaz de reconhecer que o amiguinho sofreu, que o amiguinho sentiu dor, que o amiguinho também tem a necessidade dele, se quer um brinquedo, mas que tem a necessidade dele brincar também. Então, ela tem que respeitar a vez na hora de brincar. Então, eu já vou começar a trabalhar com essa criança, dando as regras, mas mostrando que essas regras, elas são importantes para o convívio social, porque essa criança, lembra, ela já está saindo do egocentrismo, ela está já descobrindo o outro, o amiguinho, o coleguinha, então ela já é capaz de perceber que esse outro também tem necessidades, que esse outro também tem gosto, que esse outro também precisa de ser atendido, tá? E aí ela vai começar a perceber que as regras a serem seguidas devem favorecer alguém, tá? Então, se você colocou a hora de beber água é quando entra na sala, tá? Ou então, aí, o que você vai trabalhar com essa criança? Se você sair na hora que a tia está contando a história, o que vai acontecer? Você vai atrapalhar os amiguinhos, você vai atrapalhar a tia. Então, estão vendo? Por que a regra foi estabelecida dessa forma? Que é para beber água antes da aula começar, para não prejudicar ninguém. Se a gente obedecer essa regra, todos serão favorecidos. E aí também as relações interpessoais mútuas. A criança, ela sente que está agindo corretamente, se assim lhe parece aos outros significativos de sua vida. Ela procura ser reconhecida como boa. As expectativas do outro se tornam muito importantes. Então, é quando você fala assim para a criança: olha, a tia está olhando para você. Eu sei que você é capaz de emprestar o brinquedo para o amiguinho. Vamos emprestar o brinquedo para o amiguinho? Então, quando você fala assim, você está mostrando para ela que você tem uma expectativa em relação ao comportamento que ela vai ter. Então, aí entra a questão da afetividade também. Se ela tem um vínculo afetivo com você, com o pai, com a mãe, né, no ambiente familiar, ela vai querer, tá, fazer as coisas, vai procurar
ser reconhecida como boa, como obediente, entendeu? Mas isso, assim, não é um passe, é um processo que a criança vai vivenciar. Então, as implicações educacionais diante disso. Quando você der uma ordem, explique o porquê. Não fala só assim, não, agora não pode beber água. Não, tem que explicar por que que agora não pode beber água, entendeu? Por que que agora não é hora de brincar? Tem que explicar para a criança, não é só dar a ordem, é dialogar sobre a ordem que foi dada, tá? Os porquês da vida cristã são baseados no caráter de Deus, que é a santidade. Então, tudo tem uma explicação. A gente quer que o melhor aconteça, a gente quer fazer o melhor para a gente mesmo, para o outro. Então, isso é esse aspecto aí do ser santo. Mas, para isso, a criança tem que entender a razão, o motivo daquela ordem, o porquê daquilo ter acontecido, o porquê de ter mudado o horário. Já viu? Quando a gente não tem esse olhar para a criança, por exemplo, a gente tem uma rotina, né? Aí alguém chega lá, a criança chega, vai brincar, depois vai ter a rodinha, ela vai cantar, vai ouvir a história, depois vai fazer o exercício, depois tem um lanche. Imagine que essa é a rotina, a sua rotina de trabalho com a criança. Mas aí chega lá o líder do departamento infantil e fala assim: olha, nós vamos ter que descer agora para ensaiar uma música para cantar na hora do culto. Aí, você, em vez de reunir as crianças, conversar, explicar, primeiro você tem que saber por que tem que ser agora, né? Se não foi uma coisa combinada, se você foi pega de surpresa. Tá, você foi pega de surpresa. E aí as crianças também vão ser. Então, antes de você falar assim, crianças, deixem tudo aí na sala e vamos sair, porque a gente vai ter que ensaiar agora. Imagine o alvoroço. Uns vão falar assim: ah, tia, eu não queria, ah, tia, eu estou brincando, ah, tia, eu estou fazendo isso, tia, a gente não vai lanchar. Olha só, uma confusão gerada porque você não explicou a questão da quebra da rotina, entendeu? Aí a criança vai ficar agitada, a criança vai ficar insegura, a criança vai ficar indisciplinada, porque ela não sabe, ela foi contrariada, ela foi frustrada. Tudo isso, um turbilhão de emoções passando por essa criança só porque você não sentou e explicou para ela tudo o que ia acontecer, tá? Então, professor tem que explicar tudo. Tudo tem que ser explicadinho. Lá na igreja o pessoal diz que eu gosto tudo explicadinho. E aí eu gosto mesmo, tudo explicadinho. Porque se não tem a informação, gera confusão, tá? Então lembre-se sempre disso. A pessoa tem que ter sua própria experiência ao resolver problemas de valor moral. Cola na escola, pegar o que é do outro. No caso aqui é a criança, né? Então, se ela fez alguma coisa que você entende que é errado, você tem que sentar com ela, você tem que explicar, tá? Olha, isso aqui é do amiguinho. Você não pode pegar aquilo que é do amiguinho e levar para casa. Então, isso pertence ao amiguinho. Se o amiguinho não emprestar, você não pode levar. Então, você tem que ser, assim, bem firme nessa explicação, porque é você que está ensinando esses valores morais para a criança, tá? Então, se você vem num processo com a criança, você vai abrir logo no início da aula um momento da escuta. O que é o momento da escuta? É o momento em que ela vai contar aquilo que aconteceu com ela durante a semana. Aí um amiguinho começa a contar, ela lembra de um caso, aí ela conta. Mas ali você está no momento da escuta. Quando acabou esse momento e você vai para um momento em que você vai ensinar o versículo, contar a história, antes de começar a história, você já prepara a criança. Olha, a tia vai contar a história. Enquanto a tia estiver contando a história, nenhum amiguinho pode perguntar nada. Você vai guardar a sua pergunta. Quando a tia terminar, então você vai poder perguntar, entendeu? Então, quando você faz isso, você educa a criança a escutar a história. E você já garantiu a ela o direito de falar, que foi logo no início da aula, quando teve o momento da escuta. Então, ela não falou. Quando chegar na história, se ela te interromper, mesmo você tendo falado isso antes da história, você tem que ser firme.
olha, amiguinho, agora é a hora da tia contar a história. Depois a tia vai deixar você falar o que você quer falar, entendeu? Porque isso também é importante, educar a criança para o ouvir, tá? Então, vamos ver também agora a questão do desenvolvimento da fé, tá? Então, nessa fase aí, a criança até está na fase da fé intuitiva projetiva, ou seja, ela vai ouvir o que você vai falar a respeito dos ensinamentos bíblicos, ela vai usar a ferramenta que ela já adquiriu na parte cognitiva, que é o pensamento e a linguagem. Ela tem uma força emergente que é a imaginação, tá, gente? Então, a criança, ela cria ideias imaginativas do universo com base no que vê e ouve. Suas fantasias ainda não são inibidas pelo pensamento lógico. Então, essa fase aí é aquela fase que a criança fala tudo que vem à mente dela, tá? E ela imagina também. À medida que você vai contando as histórias, ela usa a imaginação dela ali naquele processo que ela está vivenciando com você de contação de história. Então, isso é muito rico, tá? Agora, você precisa saber contar uma boa história, porque se você for uma boa contadora de história, você não vai precisar de ferramentas. Que ferramentas são essas? As figuras, o vídeo, as imagens. Por quê? Porque você vai estar trabalhando com este elemento que é muito importante nessa fase de desenvolvimento da criança, que é a imaginação. Se você dá vida à história, se você modula a sua voz, se você usa o corpo para fazer expressões corporais, a criança, ela entra no mundo da imaginação a partir daquilo que você está relatando, falando para ela. Então, isso é muito importante. E olha, se você for um bom contador de história, a criança nem vai ligar para a figura. Ela vai fixar o olhar em você, ela vai fixar a audição naquilo que você está contando e ela vai olhar para você, tá? Agora, não é contar história assim, né, gente? Zaqueu era um homem baixinho. Aí, um dia ele soube que Jesus ia chegar na cidade onde ele morava. Aí Zaqueu, então, você está vendo? Você está lendo a história e lendo muito mal, não é? Então, aí, quando você faz isso, não há imaginação que entre em ação, né? Agora, quando você faz, gente, hoje eu vou contar a história de um homem baixinho. Vocês já viram um homem baixinho? Qual é a altura de um homem baixinho? Aí você vai, trabalha com a criança. Então, esse homem, aqui na Bíblia diz que ele era baixinho e ele um dia soube que Jesus ia lá na cidade onde ele morava. E ele saiu correndo, olha o movimento, ele saiu correndo para ir lá no lugar onde Jesus ia passar. Mas quando chegou lá, o Zaqueu viu um monte de gente. E Zaqueu era baixinho, as pessoas estavam todas na frente dele. Aí Zaqueu começou a pensar: o que eu vou fazer? Se essas pessoas ficarem na minha frente, eu não vou conseguir ver Jesus. E Zaqueu pensou, até que ele teve uma ideia. Olha aí, você está vendo a diferença do primeiro momento que eu contei para o segundo? Então, quando no segundo eu estou, né, desenvolvendo a curiosidade da criança, eu estou modulando a voz, eu estou fazendo questionamentos, a criança aciona a imaginação dela ali naquele momento, tá? E aí, o que acontece? Quando fala assim, suas fantasias ainda não são inibidas pelo pensamento lógico, é que pode aparecer ali naquele seu grupo de crianças, se você pedir para recontar a história, alguém que vai dizer que Zaqueu, ele chegou de helicóptero ali no local, entendeu? Ou então vai dizer que ele, vamos dizer assim, vamos imaginar uma situação assim bem diferente, não é? Zaqueu foi lá na casa de um amigo dele, pegou uma escada e subiu na árvore. Então, a criança, ela também coloca elementos da fantasia dela naquela história que ela ouviu, naquela história que ela contou, tá? Só que, quando se trata de história bíblica, existe um fato real.
tá? Então, se a criança, ela, na hora que você pergunta, ela traz esses elementos da fantasia dela, você tem uma boa imaginação, mas não foi assim. Zaqueu, ele subiu, ele deu um jeito, colocou um braço, segurou num galho, segurou no outro, entendeu? Porque o texto bíblico não fala desses elementos fantasiosos que a criança trouxe ali naquele momento. Então, aí você vai trabalhar com o fato, né? A Bíblia tem os fatos históricos que ocorreram. A questão das fantasias não serem inibidas pelo pensamento lógico não são só as fantasias, a fala da criança também. Então, ela ainda não tem aquele senso para saber se ela deve ou não deve falar as coisas que vêm à mente dela. Sabe aquelas situações que você passa com as crianças de falar alguma coisa que te deixa numa situação meio complicada diante da família ou diante dos colegas, dos amigos? Já passaram por isso? Não é por maldade, mas porque a criança ela não tem essa inibição do pensamento. Ela fala aquilo que vem, entendeu? Então, gente, aí quando a pessoa ouve isso, né? A mãe da criança ouve isso, é claro que ela vai ensinar. Filho, filha, não é assim. Se você não gostou da roupa da tia, você não pode falar desse jeito na frente de todo mundo. E aí você vai dando esse senso para a criança, tá bom? Porque ela ouve tudo que está em casa, ela fala, ela repete. Então, se você em casa falou mal de alguém, ela pode chegar no ambiente que você está com esse alguém e contar de forma espontânea aquilo que você falou. Então, a gente também tem que ter esse cuidado e ensinar a criança nesse sentido. Então, a criança, olha aí o que está escrito aí, a criança pode ser influenciada por exemplos e histórias da fé visível dos adultos com quem mantém relacionamentos primários. Então, essa criança de 4 e 5 anos, ela está mantendo esses relacionamentos com o professor, com aqueles que estão ali com ela, são os primeiros relacionamentos que ela está tendo, né? Com conhecimento fora do âmbito familiar e com consciência de que existe o outro, então aquilo que você fala para a criança está influenciando a vida dela. O recurso, muitas vezes, ele é usado pelo professor como uma muleta, ou seja, ele não se preparou, então ele se baseia nas imagens da história e vai contando os fatos. Entendeu? Quando você conta a história e você compartilha uma experiência sua também, é uma história de fé que você está contando baseando-se naquele texto bíblico que você contou a história para a criança ali naquele dia. Tá? Então, é muito importante isso. Eu não sou contra o uso de recursos, tá, gente? Eu sou contra o professor não se preparar para contar a história e usar o recurso como muleta. Isso eu sou contra. Agora, se ele se prepara, gente, vocês acreditem no que eu vou falar. A criança não vai nem ligar para o recurso que você está na sua mão. Eu já passei por uma experiência dessa. Eu fui uma vez num projeto missionário lá no Sul. E a gente foi fazer um trabalho com crianças numa casa, uma sala assim, as crianças todas sentadas no chão. A gente levou um projetor de slide, que algumas aqui nem sabem o que é isso, mas era a multimídia desse tempo que eu fui nesse projeto. E nós, assim, levamos o aparelho para colocar, porque, poxa, ia ser uma novidade para as crianças. E eu lembro que as crianças, elas ficaram sentadas de frente para a tela, tá? De frente para a parede, onde seria projetada a imagem, e eu que ia contar a história, fiquei lá atrás, perto do aparelho, porque esses aparelhos você tem que ir puxando assim para o slide passar, e era manual, então eu tinha que ficar lá atrás para passar. Aí eu comecei a contar a história para as crianças. Gente, vocês acreditam que as crianças viraram? Elas deixaram de olhar para a parede em que estava sendo projetada a imagem, viraram para olhar para mim que estava contando a história.
Entendeu? Então, quando eu falo isso, eu falo assim, com algo que eu já vivenciei na minha vida, entendeu? Porque aí, se eu conto e aquilo lá é muleta, a criança fica enjoada, não tem ânimo, não tem vida na história, então aí o recurso vai ser uma muleta para mim, e não pode. Então, vamos ver aqui. Agora eu vou falar, assim, frases rápidas, né? Sobre como é essa criança, assim. A gente viu a parte dos teóricos, né? Nós vimos o que os teóricos falam sobre essa criança. Então, agora vamos ver algumas características. Eu sou assim, cresço rápido. Sabe aquela criança que, quando chega nos 4 anos, de uma hora para outra, está perdendo tudo quanto é roupa, tudo quanto é tênis, tudo quanto é sapato. Então, é essa fase aí de 4 a 5 anos. Apesar dela ser uma criança que gosta de movimento, ela se cansa com muita facilidade. Então, isso significa que você tem que planejar a sua aula com atividades de movimento e atividades calmas também. Um exemplo, né? A criança chegou, você fez o momento da escuta, da conversa, depois você vai propor uma brincadeira com movimento para essa criança. Então, ela vai se agitar. Depois dessa brincadeira, você tem que fazer uma atividade calma. De repente, colocar as crianças sentadinhas na cadeira, para elas fazerem um desenho, ou então servir o lanche nesse momento, porque aí é uma atividade em que a criança vai sentar, vai relaxar, ela vai descansar, para depois você começar e continuar com as outras atividades, tá bom? Suscetível à doença. Então, você ter uma turminha de 4 e 5 anos, é muito comum as crianças faltarem porque estão doentes, tá? Elas estão nessa fase aí de serem suscetíveis à doença. Atenção curta. Então, a criança, ela concentra nessa faixa etária mais ou menos 10 minutos. Então, você não pode contar uma história de 30 minutos. Você não pode ficar repetindo o mesmo cântico 5 vezes, porque a criança cansa. Você pode ter 2, 3 cânticos diferentes, com imagens, usando um recurso diferente. Agora, você ficar direto com uma música só, repetindo 3 vezes, elas vão falar, tia, já cansei, tia, eu não quero mais, é ou não é? A criança decora frases sem saber o significado. Então, a questão do versículo, você não pode se satisfazer só com a repetição que a criança faz do versículo. É importante ela decorar, mas é importante você fazer perguntas sobre esse versículo para que ela veja na prática como colocar aquela verdade bíblica, tá? Então, se você ensina assim um versículo, o amigo ama em todo tempo. Aí, vamos, criança, repete, a tia vai tirar a palavrinha, aí vai, o amigo ama em todo tempo, o amigo ama em todo tempo, até que a criança fala o versículo de cor. Tá bom? É uma parte do ensino. Então, agora eu preciso fazer a outra parte, né? Como que nós podemos mostrar que amamos o nosso amiguinho? Que é amar o amiguinho em todo o tempo. E aí deixar a criança falar sobre isso, responder essas questões. E aí você pode perguntar, por que aqui na Bíblia Deus falou que a gente tem que amar o amiguinho em todo o tempo? Tá? Então, quando você faz isso, você faz a criança refletir sobre aquela verdade que ela está decorando ali naquele momento, tá bom? Ela esquece facilmente, então, principalmente as regras, você tem que fazer os combinados, escrever. Essa criança ainda não tem o domínio da leitura. Então, você pode fazer os combinados com imagens. Então, um bonequinho com aquele sinalzinho de X em cima da boca, que representa a falar palavras bonitas e não palavrão, um bonequinho brigando com o outro com X. Então, esses são os combinados e as regras que tem na sala. Então, você pode fazer um cartaz com essas regras e colocar na sala e explicar por que não é bom a gente fazer aquilo. E quando a criança esquecer, você aponta para lá, olha lá o que a gente combinou. E aí elas vão lembrar dos combinados, tá? Estou aprendendo a noção de tempo e espaço. Então, essa criança, ela está nessa fase em que ela pergunta muito para você assim, hoje é amanhã? Amanhã é ontem? Eu vou dormir quantas vezes para chegar o dia do passeio? Já viram isso? Então, quando as crianças fazem esse tipo de pergunta,
é porque elas estão ainda aprendendo a noção de tempo e espaço. Então, não adianta você contar a história e dizer assim, há 2.000 anos atrás, Jesus viveu aqui na Terra. 2.000 anos para ela e 2 é a mesma coisa, entendeu? Então, você vai falar, Jesus viveu aqui na Terra. No tempo que ele viveu, aconteceu isso, é o que está escrito aqui na Bíblia. Tá bom? E se você vai fazer um passeio, vai ter uma atividade extra com a criança, faz calendáriozinho, igual a gente tem na geladeira, com as datas, e vai marcando com ela, ó, esse domingo, agora faltam quantos domingos para o dia do nosso passeio? Então, você vai marcando com ela, que isso ajuda a criança a criar essa noção de tempo, tá? E o espaço é a sala ser organizada, ter o local dos brinquedos, ter o local dos livrinhos, ter o local onde a criança senta para fazer atividade, entendeu? Então, é importante a arrumação desse ambiente para ela poder criar essa noção de espaço também. Tem imaginação viva, já falei isso com vocês. Sou curiosa, tudo a criança pergunta. Olha, se você estiver trabalhando com criança no início dos 4 anos, prepare-se. Por que isso? Por que isso? Por que você faz isso? Por que isso? Entendeu? É o porquê. Porque ela está na fase da curiosidade. Então, ela está querendo informações a respeito daquilo ali que ela está perguntando. Então, é super importante você responder as perguntas da criança. Não pode deixar as crianças sem resposta, tá? Sei as regras, mas não sigo, é o que eu falei, ela precisa, né, de estar sendo relembrada. Sou imitativa, aí vocês têm que cuidar muito, porque você é referência na vida dessa criança. Então, ela olha para você, ela imita o seu jeito de falar, ela pode imitar o seu jeito de sentar, o seu jeito de vestir, entendeu? Então, a gente tem que lembrar que a gente é uma referência na vida dessa criança. E aí, a gente lembra lá do texto que Paulo fala, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, se eu sou imitador de Cristo, a criança pode me imitar, tá? Então, você saiu da sala, encontrou com alguém, bom dia, tudo bem? A criança que logo vem atrás vai perceber, a tia falou com ela, a tia dá bom dia, a tia falou lá que a gente tem que dar bom dia a todos, e ela está dando, entendeu? Então, o exemplo. Desejo a aprovação dos outros, sou sensível, então a gente tem que ter cuidado, se vai chamar a atenção da criança, tira ela do grupo, conversa com ela à parte, não use palavras que vão, assim, ferir a criança, procure saber por que a criança agiu daquela forma que não foi boa, então tem que conversar. E elas acreditam no que dizem a elas. Então, isso aí é um ponto muito importante para a gente que trabalha com elas. Elas se apropriam daquilo que nós estamos ensinando para elas como a verdade, tá? Então, por isso que é importante a gente ensinar corretamente, a gente se apropriar do texto e contar a história com vida, porque a criança acredita naquilo que a gente está falando para ela. Então, se a gente não falar, outros irão falar. E muitas vezes não são verdades da palavra de Deus, tá? Por isso que Deus, na palavra, ele fala muito isso, né? Ensina a criança, ensine as novas gerações, fale dos meus feitos para as novas gerações, porque essas novas gerações, elas estão nessa fase de formação. Se elas tiverem essas informações, essas verdades internalizadas, aquilo vai ficar guardado no coração dela. É a semente que foi semeada. E no tempo do Senhor, ele vai fazer germinar. O medo é uma emoção muito presente na vida dessa criança, principalmente que ela está começando a ficar mais tempo longe dos pais, tá? Então, ela pode ter medo. Se você leva um sobrinho, um neto para sua casa, que ele não está acostumado a passar a noite, das primeiras vezes ele vai sentir com insegurança, vai sentir medo, vai pedir para você deitar com ele, entende? Porque ele está nessa fase aí do medo. Está aprendendo a dominar as emoções, pensa em Deus de forma pessoal e confia em Deus e nas pessoas. Então, lembre-se, você é uma referência na vida dessa criança. Ela confia naquilo que você está dizendo para ela. Ela confia
naquilo que você demonstra por meio das suas atitudes para a vida dela.